Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. E hoje o colunista do dia é o historiador Rui Ramos, que assina um artigo de opinião que pode ler em observador.pt com o título A Conversão de Pedro Nuno Santos. Uma reflexão sobre a posição assumida pelo secretário-geral do PS em relação à imigração, em que assume que os governos socialistas liderados por António Costa não fizeram tudo bem. Diz ainda que a figura da manifestação de interesse acabou por se transformar num convite à imigração ilegal. Bem-vindo, Rui Ramos, e obrigado pela disponibilidade para ser hoje o colunista do dia. Boa tarde. Considera que esta mudança de posição de Pedro Nuno Santos não é propriamente motivada pelo entendimento de que tínhamos uma imigração descontrolada, é então, Rui Ramos, motivada pelo quê? Primeiro, eu preocupo-me em criar um contexto maior para a declaração de Pedro Nuno Santos, que é declarações mais ou menos similares de outros líderes políticos na Europa. O primeiro-ministro inglês, que é trabalhista, o primeiro-ministro francês, todos eles de repente reconheceram que há um problema com as modalidades e com até a quantidade de imigrações nos vários países europeus. E isso, sugiro eu no artigo, tem a ver não apenas com a realidade das consequências de imigrações que foram bruscas, que foram caóticas, que tiveram uma dimensão muito grande de ilegalidade, mas também com a subida eleitoral e até o sucesso eleitoral de determinados partidos, determinados líderes políticos, dos quais o presidente Trump nos Estados Unidos pode ser o símbolo, e que levaram os líderes e os dirigentes dos partidos tradicionais de governo na Europa Ocidental a, de repente, preocuparem-se em reconhecer algo que estava a acontecer, em não parecer que continuavam a negar que havia uma transformação muito grande nas sociedades ocidentais, provocadas pelas migrações descontroladas, e, portanto, a tentarem, digamos, dizer, bem, nós reparámos aquilo que se fez não estava certo, vamos tentar agora passar a fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas isso provavelmente não foi apenas uma questão de lucidez, foi também uma questão de tentar ainda apanhar o comboio antes que o comboio saia completamente da estação. É uma questão comboio eleitoral, claro. No fundo, é uma questão de estratégia política. Defende também que... Sim, um certo cálculo político, exato. O que também, de alguma maneira, é natural, não é? Os líderes políticos reagem a estímulos políticos, não, até mais do que a estímulos sociais, digamos, a percepção da sociedade. Eles recebem a informação da sociedade através dos mecanismos eleitorais, e são estes mecanismos eleitorais que lhes estão a dizer não podem continuar a ignorar ou a querer calar o que se está a passar. E a tendência será essa, a disseminação de um outro discurso relativamente a este tema da imigração, mesmo entre os partidos mais à esquerda? Mesmo entre os partidos mais à esquerda. Nós, na Alemanha, já temos um partido de extrema-esquerda que é crítico do atual fenómeno migratório. Isto é, já não é um partido de esquerda, quer dizer, é um partido de extrema-esquerda, quer dizer, que é também crítico deste fenómeno migratório. Isto é, há nitidamente um mal-estar que se criou nas sociedades e que tem muito a ver com o caráter, repito, caótico, ilegal da imigração, o descontrole, o aspecto de descontrole. Quer dizer, nós não estamos a falar de uma migração legal, de uma migração controlada, que tenha sido gerida em função das disponibilidades das sociedades ocidentais para acolher e integrar as pessoas que estão a chegar. Estamos a falar de as fronteiras acabaram,
entra quem quiser, isto é, quem quiser e quem ousar, porque não é fácil às vezes entrar e depois logo se vê. Quer dizer, há um mal-estar em relação a isso e começa a aparecer, já aparecia, mas agora começa a aparecer cada vez mais uma oferta política que corresponde a esse mal-estar. E os dirigentes políticos tradicionais estão a acordar, digamos. Rui Ramos defende que a imigração em larga escala é uma ameaça ao conceito de nação. Porquê é que o diz e o que é que isso tem a ver com o que estava a dizer até agora? Não é bem a imigração em grande escala, é uma imigração descontrolada, que é uma coisa diferente. É uma imigração caótica. É quando, por um lado, se está a acolher ou a admitir, a deixar entrar pessoas, independentemente dos recursos que a sociedade tem, por exemplo, em termos de habitação, em termos de serviços públicos para essas pessoas, está-se a deixar por simplesmente entrar, e ao mesmo tempo, quando essa circulação desordenada e selvagem está associada também a projetos dentro das sociedades ocidentais de rejeição, de negação daquilo que foi a base da coesão social nessas sociedades, que é a ideia de uma identidade comum, de valores comuns, de pessoas que têm origens diversas, que têm aspectos diferentes, que têm opções de vida muito diferentes, mas que têm em comum uma solidariedade que foi aquela que criada pela identificação com uma história comum. É o modo de vida de que Pedro Nuno Santos falava? Sim, um modo de vida que, repare, é plural, é diversificado, quer dizer, portanto, é a nossa maneira de viver, que admite várias opções de vida, várias orientações, mas que está enquadrado por estes valores em comum, de liberdade, de igualdade, desta solidariedade. Nós temos esta história que nos cola uns aos outros. Isso não quer dizer que não haja pessoas que não possam ser iniciadas nesta cultura e adotarem-na também, identificarem-se, sem esquecer as suas origens, sem esquecer de onde vieram e aquilo que os trouxe. Agora, não é isso que estava a ser feito também ao mesmo tempo. Isto, ao mesmo tempo que há este fluxo, e repito sempre, caótico, descoordenado, descontrolado, havia um movimento fortíssimo, um movimento woke de negação das tradições, negação dos valores, negação do património que tinha dado coesão às nossas sociedades no Ocidente, os patrimónios nacionais. Quer dizer, é a conjunção das duas coisas que faz aquela perspectiva de repente, estes países tornarem-se terras de ninguém, tornarem-se, como eu digo aí, aeroportos internacionais, onde as pessoas, a única coisa que têm de fazer é respeitar regras, respeitar um pouco de regras e passam por aqui, não têm nada a ver uns com os outros, são indiferentes uns aos outros, desde que não atirem papéis para o chão e não vandalizem as casas de banho, podem andar completamente por onde quiserem. Quer dizer, e as nossas sociedades não eram assim. Mas é isso que está a acontecer? Há uma perda de identidade da nossa sociedade por força dessa imigração que designa por descontrolada? Não é isso, não é isso que está. A imigração descontrolada coincidiu com um movimento fortíssimo que se instalou em muitas instituições de negação das nossas identidades. E é a conjunção das duas coisas que eu creio que criou um grande sentimento de insegurança. Essa insegurança não tem a ver apenas com a contenção da criminalidade, tem a ver com aquela sensação que, de repente, isto não é já a terra, o país, a cidade a que nós estávamos habituados, quer dizer, que nós construímos e que nós julgávamos conhecer. De repente estamos a ser desapropriados disto. Estou a tornar-me um estrangeiro no meu próprio país. Somos todos estrangeiros. Quer dizer, na prática, há aqui um projeto político que consiste na ideia de que no nosso país somos todos estrangeiros. Quer dizer, e, portanto, ninguém é mais nacional do que outro. Quer dizer, isso é uma coisa terrível. E acha que isso estrutura completamente a sociedade. E acha que isso... Acha que isso foi mais motivado por um discurso político que de repente entrou na sociedade portuguesa e que não existia, ou esse discurso político absorveu um sentimento que estava silenciado na sociedade? Não, eu creio que isto foi uma importação nitidamente de um discurso político norte-americano, que aliás é a mesma coisa que acontece no resto da Europa Ocidental,
do movimento woke, protagonizado muito pela extrema-esquerda, mas que teve um interesse, as elites de poder nos últimos 20, 10 anos na Europa tiveram um interesse em promover também este discurso, até porque este discurso tinha uma grande... este discurso de negação dos países, das suas histórias, das suas identidades e dos seus valores, tinha também um interesse que era esconder o fenómeno migratório, quer dizer, porque a partir daí não se podia falar do fenómeno migratório, porque eu queria dizer que era imediatamente xenofobia, racismo e outras coisas terríveis que uma pessoa revelava ao preocupar-se com a migração, com as migrações, quando é um disparate. Nós devemos preocupar-nos com as migrações não apenas pelos que cá estão, mas por aqueles que estão a chegar também, aqueles que estão a chegar porque estão a ser motivados para se procuram uma sociedade onde há segurança, os indivíduos têm segurança, onde há direitos de propriedade e arriscam-se a encontrar, ao fim e ao cabo, uma coisa completamente diferente e uma grande decepção. E, portanto, é também por aqueles que vêm que nós devemos estar preocupados. É também pelos imigrantes. Hoje prevalece, porventura, um discurso mais restritivo relativamente à imigração. Corremos o risco de passarmos para um ponto diametralmente oposto daquele onde estávamos e que aqui retratou? Não, eu creio que podemos passar para um ponto de uma certa normalidade. Eu não estou... A ideia de restrição à imigração, ninguém é contra a imigração. Isso, aliás, é repetido por toda a gente, mas, claro, é ignorado por aqueles que, com má fé, participam em debates apenas para demonizar o adversário. Ninguém está contra a imigração, mas quer-se uma imigração legal, controlada, em função das disponibilidades do país para acolher e para integrar as pessoas. Isto é, nós não podemos estar a convidar para a nossa casa 30 amigos para dormir quando temos apenas um quarto, quer dizer, um quarto e uma sala pequenina, quer dizer, é um pouco em função dessa prudência, que creio que uma nova política migratória pode ser construída e pode ser uma política migratória com mais vantagens para quem está e para quem vem. Porque ninguém nega a necessidade, por exemplo, de mão de obra e às vezes mão de obra em determinados setores, é muito importante. Ninguém nega isso, quer dizer, também ninguém nega a questão do asilo, daqueles que são genuinamente refugiados, quer dizer, isso é também uma tradição ocidental que nós temos de preservar, que é muito importante nas nossas sociedades. Acho que ninguém nega isso. Portanto, a ideia não é fechar as portas. A ideia é tornar a circulação uma circulação ordenada e uma circulação que permita, para aqueles que estão disponíveis, a integração nas sociedades para onde se dirigem. Obviamente, há muita gente que quer apenas passar por cá um tempo e quer continuar a ser, vamos dizer, estrangeiro, quer dizer, mas quer estar cá um tempo, a trabalhar, enfim, até a descansar como reformado ou coisa assim, mas não quer se tornar português, quer dizer, é uma pessoa que está aqui. Há lugar também para essas pessoas, como é óbvio, quer dizer, é para essas pessoas que nem toda a gente se pode tornar, devemos obrigar a tornar português, obviamente. Mas há muita gente que quer construir uma vida nova, que quer começar uma vida nova, que quer integrar-se no país, e para esses temos de ter condições de integração. E isso só é possível com uma imigração controlada. Uma imigração descontrolada é o grande obstáculo à integração. É essa a reflexão partilhada pelo historiador Rui Ramos, neste artigo publicado em Observador.pt, e com este título, A Conversão de Pedro Nuno Santos. O ponto de partida é a nova posição assumida pelo secretário-geral do PS em relação a este tema da imigração. Rui Ramos, muito obrigado por ter sido hoje o cronista do dia. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.